Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Espiritismo e Educação, como fazemos toda segunda-feira, às 8h30 da noite. Aqui estamos para trazer a você, sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus, mais alguns conteúdos, mais alguns pensamentos e reflexões acerca do Espiritismo e também da educação. Não deixe de participar, nós estamos aqui ao vivo. Envie aí a sua mensagem. Você pode enviar pelo WhatsApp, pelo Facebook, também pelo YouTube. Nós teremos o maior prazer em receber aqui sua mensagem, seu alô, sua pergunta dentro do tema do nosso programa. Olha a nossa Rosane Ribeiro, já aí participando, mandando um abraço para o primo Ronaldo, que está aí na telinha, que vai falar daqui a pouco. Um abraço a você também, Rosane. E já que ela introduziu o Ronaldo, Ronaldo, seja muito bem-vindo. Boa noite, Marco. Boa noite a todos. Muita paz e saúde a todos. Prima, que Jesus te abençoe também e a todos que estão aí nos assistindo. Vamos hoje, que hoje promete. É isso aí. Hoje é o terceiro programa desta série em que nós estamos trabalhando as novas pedagogias na evangelização espírita. E na semana passada, nós iniciamos comentários, reflexões acerca, então, da proposta pedagógica apresentada pelo Walter Oliveira Alves, educador, pedagogo, que lá no Instituto de Difusão Espírita de Araras, no interior de São Paulo, nos apresentou um trabalho belíssimo sobre educação do espírito. E nós estamos, então, utilizando este livro, Prática Pedagógica na Evangelização. Esse aqui é o volume 1, porque são 3 volumes. E neste volume, opa, está aqui, ó, pronto, para todo mundo ver bem aqui na tela. Neste volume, ele apresenta as questões de conteúdo, metodologia, há toda uma proposta, e nós estamos baseando aqui a nossa conversa, principalmente nos capítulos 8 e 9 da primeira parte. O capítulo 8, que tem por título Modelo Pedagógico da Doutrina Espírita, e o capítulo 9, Vivência pela Arte, porque a grande proposta do Walter Oliveira Alves é justamente trabalhar as artes dentro da evangelização para sensibilizar e desenvolver o espírito. E, como o Ronaldo falou, hoje promete, né? Porque nós temos umas coisas bem práticas também para conversarmos hoje. É isso aí, Ronaldo. Vamos, então, dar continuidade ao nosso bate-papo. Perfeito, Marco. Você podia mostrar aí aquele gráfico? Eu gostei desse gráfico que ele mostra aí. É na página 39, se não me engano. Isso mesmo. Está aqui na tela. Vamos lá. Está aqui. Isso. Está aqui, ó. Olha o gráfico aí, tá? A qual o Ronaldo está se referindo. Acho que deu para todo mundo ver, não é? Então, está aí. Nesse gráfico, ele coloca aqui, né? Está aqui, né? A cabeça de um homem, né? De uma pessoa, tá? Aqui em cima está escrito mundo espiritual, há uma seta, né, ligando o mundo espiritual com a cabeça da pessoa, escrito aqui interação vertical. Há uma outra seta aqui, ligando com este círculo, que seria a interação horizontal com o meio social. Então, temos o meio social e o mundo espiritual. Aqui, o ser humano com futuro no superconsciente, o presente no consciente e o passado no subconsciente. Então, está aqui a representação gráfica do nosso Walter Oliveira Alves. Vamos lá, Ronaldo. Pois é, porque ele quer mostrar aí justamente o hoje, mas trazendo o espírito encarnado, que é esse espírito, um espírito imortal, que já traz a sua bagagem. Lembra? Nós já comentamos aqui várias vezes sobre as ideias inatas e tal. Então, ele já traz a sua bagagem
Só que ele está reencarnando, uma nova personalidade, etc. Um novo meio social, novas épocas, enfim, mas trazendo a sua bagagem e trazendo a causa e o efeito, ou seja, plantou e vai colher. Então, a reencarnação é justamente essa reparação, esse resgate de algo que nós fizemos uns com os outros. E é interessante, Marcos, que ele mostra aqui, né, na cabeça, no corpo, aqui a cabeça, ele deixa ali o futuro superconsciente, como você mostrou, o presente consciente e o passado subconsciente. Foi bem pontual isso aí, e levando o mundo sobre a cabeça, o mundo espiritual. E ali, ó, a seta mostra aqui o meio, ou seja, o meio todo, que é o meio social, exercendo também a sua influência, porque nós não podemos esquecer que existe a influência do meio. As escolhas, o livre-arbítrio é do espírito. O que ele terá ou não que fazer vai depender dele. Mas aí é que entra a importância da evangelização. Por quê? Ele trazendo as suas bagagens, e aí eu não estou fugindo da família, não. Ele passa primeiro o espírito pela família, pela educação familiar. Todo esse princípio está ali. Mas a evangelização, ela tem por base ser corroborar, ratificar, junto à família, esse processo de educação de uma maneira moral, ajudando cada vez mais, junto a isso, se a família tem ou não essa vivência moralizadora em relação à sua religião, aí não vem ao caso, mas como nós estamos falando de espiritismo, essa criança, essa família, está sendo levada a esse processo de despertamento, de consciência, de sensibilização, como ele citou anteriormente, como nós vimos no passado. E aí, Marcos, eu gostaria de entrar aqui, como ele coloca, eu, particularmente, como ele coloca aqui, na pergunta 780 do Livro dos Espíritos, que é para a gente entender a importância da evangelização desse processo. Então, na pergunta 780, você está com o Livro dos Espíritos aí? Ou eu peguei de surpresa? Já estou. Não, já estou abrindo aqui. Só não sabia qual era a pergunta que você ia. 780, ok. Isso, lê, por gentileza, a pergunta e a resposta. Pode ler a pergunta, por favor, e a resposta. 780. Ok. Então, pergunta 780 do Livro dos Espíritos. Indaga Allan Kardec. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Responderam os espíritos. É a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Bom, já está aí na tela. Isso, perfeito. Está aí. Ó. Então, o intelecto está ali, naquele processo evolutivo rápido e tal. Mas e a moral? Por que a moral não acompanha? Porque tem um aspecto chamado livre-arbítrio. E aí tem todo um aspecto do egoísmo, do orgulho. E na pergunta 780A, eu gostaria que você lesse também, 780A, que ele faz a pergunta, e aí os espíritos justamente vêm corroborar com o que nós estamos tentando falar. Vamos lá. 780A, por favor, Marcos. Vamos lá, já está na tela também. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? E os espíritos respondem: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, acompanhá-lo-á. Então, vai acompanhar o da inteligência. Não? Perfeito. Vamos deixar aí. Agora começa o questionamento. Está lá. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Pode acontecer isso? É o que Kardec está perguntando. Como pode esse progresso, né, engendrar, dar esse acompanhamento, está ali junto com o progresso moral? E ele está ali, os espíritos respondem, fazendo compreensíveis o bem e o mal. Olha a importância da evangelização.
Será que eu estou ali só para falar sobre o espiritismo e incutir na cabeça dessa criança esse aspecto? Aí, Marcos, nós vamos em Jesus, o maior evangelizador, o maior mestre de todos os tempos. Amai-vos uns aos outros. Claro que na evangelização nós vamos falar da imortalidade da alma, dessa importância de uma maneira adequada à criança, ao jovem, aqueles que nem ouviram falar ainda. Mas muito mais do que vai importar isso é esse aspecto do bem e do mal, fazendo essa compreensão do bem e do mal. Amai-vos uns aos outros. Ora, eu só vou fazer bem e o mal em que sentido? Se eu me colocar no lugar do outro. Ora, não é isso que Jesus ensina até hoje? Então, Marcos, nós podemos observar que a importância dessa evangelização com a família e com as crianças, nós vamos estar aí resgatando esses princípios que estão ali no subconsciente, como ele coloca, no presente, em relação ao futuro que nós estamos tentando. Olha que interessante. Então, aparentemente, parece que não tem nada a ver essa importância da evangelização na visão de resgatar no íntimo de todos nós as ideias inatas pertinentes ao bem desse desenvolvimento e na compreensão do bem e do mal. Que aí o intelecto que já está à frente, a moral começa o quê? A acompanhar. Eu tenho inteligência, eu sei muito bem, o que é mal, mas eu preciso que seja desenvolvido em mim essa semente. Porque os espíritos perguntam, onde está escrita a lei de Deus? Em vossas consciências. Está em nossa consciência, só está precisando justamente o sentimento, a sensibilização e esse despertar que está em nós. Vou deixar com você agora, Marco, depois eu vou prosseguir. Esse assunto, Ronaldo, é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Evangelização espírita. A evangelização, como nós já abordamos em outro programa, vem de evangelho. Então, evangelho, evangelizar, evangelização e assim por diante. O evangelho reúne os ensinos morais do nosso mestre Jesus. Então, às vezes há uma confusão, porque alguns evangelizadores consideram que evangelizar no centro espírita é propiciar às crianças ou jovens lições de moral. Mas nós temos que entender aqui, perante estas respostas dos espíritos a Allan Kardec, nas questões 780 e 780A, que o desenvolvimento moral, tá, ele não acontece do mesmo jeito que o desenvolvimento intelectual. Normalmente, nós nos desenvolvemos primeiro intelectualmente para depois realizarmos o desenvolvimento moral, até que consigamos chegar a um equilíbrio entre esses dois desenvolvimentos. Agora, o desenvolvimento intelectual vindo primeiro é muito importante, porque eles foram muito claros aqui. Ora, o progresso moral, ele acontece na medida em que, intelectualmente, você consegue discernir, separar o que é o bem e o que é o mal. Ou seja, se você não fizer um desenvolvimento da sua inteligência, você não vai conseguir separar o bem do mal. Então, é primordial que você desenvolva raciocínio, pensamento, a sua cultura, seus conhecimentos, para que você saiba o que é o bem e saiba o que é o mal. Aí você entra para o aspecto moral desse discernimento para poder bem escolher. Ora, bem escolher é usar o livre-arbítrio. E aí você, então, não poderá mais alegar perante a lei divina ignorância. E você lembrou bem, a lei divina, ela está gravada na nossa consciência, porque você sabe. Você sabe porque você estudou, você se desenvolveu intelectualmente, cognitivamente. Então, agora, moralmente, você vai fazer a sua escolha entre o bem e o mal. Claro que Deus, nosso Pai, espera que façamos a opção pelo bem, não pelo mal. Por quê? Ora, porque nós temos consequências, tanto escolhendo o bem quanto escolhendo o mal.
Quais são essas consequências? Ora, se eu escolher fazer o bem, as consequências são a paz, a felicidade, o equilíbrio interior, progresso espiritual. Se eu escolher fazer o mal, as consequências, ora, serão a tristeza, a depressão, o sofrimento, a dor e, dentro da reencarnação, ter que fazer a reparação. E, às vezes, não, Ronaldo, a reparação é dolorosa, não é fácil de ser feita, mas está de acordo com a perfeição da justiça divina. Então, evangelizar no centro espírita não é simplesmente dar aulinha de moral. Bom, parênteses para nós darmos aí um abraço ao nosso Tonheca, o Antônio Barbosa Nunes, que é lá de Leopoldina, Minas Gerais. Um grande abraço, Tonheca, um abraço a Cida e a todos da família. E, então, equivoca-se o evangelizador que acha que tem que entrar lá no centro espírita e, quando as crianças chegarem, aí, dar a aula de moral, né, de moral cristã. Não é simplesmente isso, porque tem que fazer com que a criança, com o adolescente, o jovem, eles pensem, raciocinem, saibam discernir as coisas. Por isso que a aula, embora eu não goste desse termo aula, mas toda a dinâmica tem que ser no fazer pensar. Tem que ser com criatividade, com participação, com questionamentos, porque senão tudo bem. Olha que coisa. Ronaldo, Jesus ensinou que a gente só deve fazer para os outros o que nós queremos que os outros nos façam. E achei legal essa lição hoje. Mas sai dali e vai chutar o gato do vizinho. Porque ele não absorveu, ele não conseguiu raciocinar, trabalhar em cima disso. É uma lição. Que ele até achou, ó, legal, viu? Esse Jesus aí, ó, o cara tem umas coisas boas. Mas fica só nesse nível. Porque ele não intelectualizou o ensino que recebeu. Então, fica na superfície. Então, nós temos primeiro o desenvolvimento intelectual, e o evangelizador não pode esquecer de trabalhar isso e levá-lo para a prática, para a vivência, para que ele desenvolva, então, o sentimento, o lado, então, moral, compreendendo o significado e a profundeza daquele ensino moral e como colocá-lo em prática na sua própria vida. Portanto, o processo de evangelização é um processo pedagógico, não é de dar uma simples aulinha ali para ensinar umas coisas que Jesus ensinou. Aliás, Ronaldo, antes de passar para você, um questionamento. Porque, se não me engano aqui nas contas, Jesus ensinou essas coisas há mais de 2000 anos. Ora, se elas não deram certo até hoje, para que continuar a estudar? Por favor, responda. Responderei. Vamos lá. Olha, Marcos, é aí que está o erro nosso de achar que Jesus está ultrapassado. E vou mais, hein? Eu fiz a primeira comunhão. Meus pais queriam, eu fiz a primeira comunhão, né? A catequese, vou dizer, hein, me ajudou e muito. Porque o processo de evangelização não se dá só numa casa espírita. Nós estamos falando de uma casa espírita, sim, numa visão espírita, como devemos fazer. Mas, olha, eu fiz uma primeira comunhão e vou te ser sincero, me ajudou muito. O que eu sou hoje, eu agradeço a minha catequese, a dona Irene, nunca vou esquecer dela, uma pessoa maravilhosa, porque eu tinha os questionamentos numa visão espiritualista um pouco avançado ou não avançado, eu, na época, né? Porque eu queria saber por que eu tenho que fazer isso aqui, por que eu tenho que sentar, tenho que levantar, os questionamentos. Mas ela, aí é que entra, Marco, que a gente sempre fala, o amor, né? Entender o que está se colocando. Na visão católica, ela fazia suas colocações, mas nunca me desrespeitou como criança naquele momento, em relação aos meus questionamentos e os dos colegas também. Sempre fiz, e eu fui levado a fazer a primeira comunhão, tendo nela um exemplo de respeito.
mas ela não fez nada para que eu mudasse o meu pensamento. Não fez nenhuma lavagem cerebral. Me tratando, boa noite também, Maria. Muita paz. Tonheca, Cida, que Jesus nos abençoe, gratidão. Entendeu, Marcos? Então, por que eu estou puxando esse link? Para te responder. É o amor. Façamos tudo com amor, com carinho, entendendo, se colocando no lugar do outro, porque é isso que nós precisamos fazer. Jesus jamais estará ultrapassado. Os seus exemplos, seus estudos, a sua abordagem, a sua didática, está ultrapassado como? Nós, numa evangelização, aliás, antes do término, eu gostaria, Marcos, que você desse um exemplo, por exemplo, contando aos dias de hoje, a parábola do bom samaritano, você já falou várias vezes, e vamos repetir quantas vezes, aos dias de hoje, como seria essa abordagem de Jesus, didaticamente falando, sobre a parábola. Nós vamos mostrar hoje aos evangelizadores como Jesus não está ultrapassado. Olha, a história é essa, tá. Mas é os dias de hoje, como será essa história? E você vai colocar, não agora, mas não tiver para o finalzinho, 3 minutinhos, você vai e fala, para que possamos entender, trazer Jesus aos dias de hoje, ele jamais estará ultrapassado, não está mesmo. E aqui o nosso amigo, ele fala aqui na vivência, né, pela arte, porque é aí que entra essa importância da arte, porque ela vai nos ajudar nessa sensibilização, nesse desenvolvimento moral, né, historinha. Então, vamos agora dramatizar essa parábola do bom samaritano. E é eles que vão dramatizar, é eles que vão criar toda a abordagem, não somos nós. Porque senão, Marco, não adianta. Agora vamos lá, ó, você vai ser fulano? Não, está aqui, divide em grupos, e cada grupo vai. A parábola é essa contada por Jesus. Mas os dias de hoje, como é que nós podemos fazer? Concorda, Marcos? E aí, respondi mais ou menos a sua pergunta? Sim, é isso aí. É realmente. Porque nós temos que lembrar o seguinte: é fato que Jesus nos trouxe os ensinos já fazem 2000 anos. Mas o problema não está nem em Jesus, nem nos seus ensinos, mas está em nós, os alunos, que não nos tornamos, de fato, discípulos, porque discípulo é aquele que segue o mestre. Nós somos alunos relapsos, que ouvimos as lições, mas continuamos a nossa vidinha como sempre, né? E sem realizarmos a transformação de ordem moral que esses ensinos nos solicitam. Então, realmente, você colocou bem. Não é uma questão de que Jesus está ultrapassado, porque Jesus já tem 2000 anos, que Kardec está ultrapassado, porque ele é lá da metade do século XIX. Não é nada disso. Porque esses ensinos, eles são para todos os tempos. São ensinos morais. Agora, nós precisamos fazer o esforço para praticá-los, vivenciá-los. É isso que nós temos que fazer. Mas aí você lembrou a parábola do bom samaritano, entre tantas outras parábolas do nosso mestre Jesus, e às vezes, realmente, nós trabalhamos de uma forma um pouco equivocada dentro da evangelização, porque esquecemos de contextualizar os elementos da parábola para a nossa atualidade. Bom, nós vivemos aqui no Brasil. O Brasil não tem nada a ver com o Oriente Médio, com Palestina, não temos nada a ver com isso. Né? A nossa cultura é muito diferente, tudo aqui é muito diferente em relação a eles lá. Então, quando você conta a parábola do bom samaritano, dizendo que o homem descia de Jerusalém para Jericó, que foi assaltado, aí passou pela estrada um fariseu que nos socorreu, um escriba que nos socorreu, e aí vem um samaritano que faz todo o socorro, e no final conclui que nós devemos agir igual ao samaritano, sempre tendo compaixão do próximo. Aí que ele levou, né, o homem ferido para uma estalagem. Né? Bem, estalagem, fariseu, escriba, Jerusalém, Jericó, todas essas coisas, se você conta isso hoje para a criançada, tudo bem, vão até entender mais ou menos o que aconteceu na história, que o homem foi assaltado, que essas 3 personagens passaram pela estrada, as 2 primeiras nos socorreram, só a terceira, mas
que é um fariseu? Escriba, escriba, e assim por diante. Então, se você não contextualizar e não trouxer para a atualidade, então o primeiro ponto que o evangelizador deve fazer é explicar todo esse contexto. Conta a parábola como Jesus a contou, mas fazendo uma dramatização, né? Tem que ser um contador de histórias, né? E aí, na sequência, bem, gente, mas olha só, antes de nós conversarmos sobre essa parábola, vamos saber o que é parábola. E alguém aqui sabe o que é um fariseu? Alguém já ouviu falar da cidade de Jerusalém? Tá? E aí, pega mapa, essa coisa toda, vai lá, o Google Maps, né? Hoje está aí a internet para isso, tá? E para que a criançada, então, entenda todo aquele contexto. Estalagem, por exemplo, né? Estalagem significa uma pousada, né? É assim. Aí você, pá, deu toda a explicação, ok? Pois é, mas será que essa parábola tem alguma coisa a ver com os dias atuais? Ok? Aí alguém pode falar, eu acho que não, porque não, aqui no Brasil não tem fariseu, né? Jerusalém não fica aqui. É verdade. Realmente, nós não temos nada disso aqui no Brasil. Mas nós podemos fazer o seguinte, olha só. Eu vou pegar aqui a cidade do Rio de Janeiro para poder exemplificar. Havia um homem que descia da cidade do Rio de Janeiro para a cidade de Duque de Caxias através da Via Dutra. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, é a estrada, né? Que nós temos a rodovia. Ó. E ele teve que parar no acostamento porque o pneu dianteiro direito dele furou. E ele parou o carro no acostamento para trocar o pneu. Quando ele estava trocando o pneu, ele foi assaltado. E bateram nele. Né? E roubaram tudo dele. Tá? E ele ficou lá, caído no acostamento da Via Dutra. Aí, estava passando de carro um sacerdote. Esse sacerdote olhou, viu, falou, meu Deus, essa violência no Rio de Janeiro, onde nós vamos parar? Mas ele não parou, seguiu. Veio outro carro, tá? E era um pastor. O pastor olhou, Senhor, Senhor, este mundo está perdido mesmo, a criminalidade está tomando conta. Mas ele passou, ele não parou. Veio outro carro. Esse terceiro carro parou. Esse terceiro carro parou e uma pessoa, então, desceu. Essa pessoa era uma mulher. E ela foi lá, socorreu o homem, conseguiu levá-lo para o seu carro, tocou para Duque de Caxias, parou na UPA, a unidade de pronto atendimento. Tá? E ali na UPA, tá, conseguiu dar a entrada lá no homem para que ele fosse tratado, e ela conseguiu descobrir no bolso dele um cartão. Através desse cartão, ela descobriu o nome dele, tinha um telefone, e ela ligou para esse telefone e conseguiu fazer contato, aquela coisa, não saiu da UPA enquanto a família não chegasse. E tomou todas as providências necessárias, ficou lá como acompanhante. A família chegou, aí ele disse, olha, ele está aí, está tudo bem, já está tratado, já está consciente e tal, ele foi assaltado e tal. Muito obrigado. E tal. Não, eu tenho que tomar umas providências lá, eu tenho coisas a fazer em Duque de Caxias, mas, olha, está aqui meu telefone, anota aí, meu zap direitinho, por favor, tá? Me faça contato, depois eu vou perguntar como é que ele está, tudo direitinho, qualquer coisa eu estou às ordens. E aí, então, nós segue. E aí vamos à pergunta de Jesus. Dos 3 personagens que passaram pela estrada, o sacerdote, o pastor e a mulher, quem usou de compaixão para o assaltado? Bom, qual é a nossa resposta? A mulher. Tá ok. Então, vamos lá. Qual foi a resposta de Jesus, então, quando o fariseu disse, né, que era o terceiro? Ó, então, vai e faz o mesmo. Vocês entenderam? Alguém aqui sabe quem é o homem que foi assaltado e que ficou lá estendido no acostamento da Via Dutra? Ninguém sabe, né? Não, eu não falei quem era. Jesus também não falou quem era. Se ele era negro ou branco, amarelo ou azul,
alto ou baixo, gordo ou magro, se ele era hétero ou homossexual, gay, pobre, rico. Jesus não falou e eu também não falei. Mas ele foi muito claro no final. É isso o que você tem que fazer. Ou seja, socorrer a qualquer um, seja lá quem for. Por quê? Porque todos nós somos filhos de Deus. E como todos nós somos filhos de Deus, todos nós merecemos ser, então, socorridos, e todos devemos também socorrer, sem olhar a quem, sem esses preconceitos, sem essas distinções, discriminações. Olha só, né? Você trabalhou a parábola do bom samaritano no seu original, e depois você trouxe para os dias atuais. E aí tem muito bate-papo para fazer, então um enriquecimento muito grande. E aí você cria a dramatização com eles. Isso. Agora vocês vão lá, independente do que nós estamos aqui falando, aí cada um vai usar a sua didática ali permeando com eles, mas também eles podem ir lá e começar agora a dramatizar isso. O que ele fala aqui nesse texto, Marco, nessa parte aqui na 41, que eu acho interessante, ele diz: vivenciar e viver de forma vibrante, é sentir e querer com alegria e entusiasmo, ou seja, colocar em prática aquilo que está acontecendo. Então, a arte, nós estamos colocando aqui a arte da dramatização, tem várias coisas. Pode ser desenho, pode ser sair em campo para ver a situação, enfim, são várias coisas. O que ele diz aqui, neste aspecto, a arte é forte elemento de interação vertical. Porque nós vamos estar ali nessa dramatização vivenciando alguma coisa. E que você está criando, a partir daquela parábola, daquela história, você agora vai fazer ali, com as crianças, com os jovens, a sua dramatização. À medida em que interage, desenvolve seu potencial anímico, que se manifesta no querer, ampliando sua faixa vibratória em níveis superiores. Ainda que não pareça, mas é verdade. Porque você tem que usar de sentimento, o que eu estou fazendo? Interagir, entrar no processo da situação, vivenciar aquilo do que você ouviu, do que você aprendeu, e agora eu vou colocar em prática. Olha que interessante. Então, a arte contribui muito nesses aspectos. Agora, esse aspecto que ele fala aqui que me chamou mais atenção. Existem estados vibratórios ou sentimentos, porque aí vai desenvolver o sentimento, que o intelecto apenas por si só não atinge. Que é tudo que nós estamos falando. Se ficarmos só no fala, explica, conta a história, aí semana que vem, conta outra história, explica e tal, devemos amar muito uns aos outros, viu? Olha só, viu a historinha de Jesus? Aí passa, aí leva para casa isso aqui. E sempre nisso. Mas não há nada que demonstre ali, através da arte, de várias maneiras, o que, de fato, eu, como evangelizador e o evangelizando, e a família, no caso, aliás, a própria família também pode fazer, contando essa história, e eles vão, naquele momento, também criar a historinha ali como eles quiserem. Marcos, o Walter aqui foi muito feliz, porque realmente ele diz aqui, energias espirituais superiores vibram em nível superior e para senti-las é preciso entrar em sua sintonia. Como eu vou entrar em sintonia? Vamos lá, orar. Você vai falar com as crianças, como já até aconteceu num processo de evangelização comigo. Tia, eu não sei o que é orar. Aí vamos lá, vamos analisar o Pai Nosso. Vamos aqui, aí tu coloca, está lá no quadro, começa, Pai Nosso que estás no céu, daí lê tudo, todo mundo lê, todo mundo. Tá. Agora, vamos agora compreender, tentar sentir cada palavra, cada frase do Pai Nosso. Marcos, isso é uma arte também, você trazer a eles a importância. Pai Nosso, ele está onde, o Pai Nosso? Quem é esse Pai Nosso? Começar esse questionamento com eles, a fé raciocinada. Então, é isso aqui que ele está dizendo. Eu já dei outro exemplo, são muitos outros exemplos. Porque é preciso entrar em sua sintonia.
daquilo que se está falando, colocando para eles como evangelizador, mas não de uma forma mecânica, mas de uma forma contextualizada, numa prática vivenciada por eles. Porque eles vão acabar falando assim, mas olha, lá onde eu moro, aconteceu isso e isso, como é que eu iria fazer? Então, você vai pegar uma situação, aproveita aquele gancho, pega essa situação. O que nós estamos aprendendo até hoje sobre o Evangelho de Jesus? O que vocês acham que Jesus faria? Como ele colocaria isso em prática? Deixa eles é que vão responder. Ah, pensando bem, acho que Jesus faria isso. Então, e por que Jesus faria? Por que eu não posso fazer de uma forma diferente? E, Marcos, é bem vasto a arte na evangelização espírita. Sem dúvida. Inclusive, Ronaldo, né, você vai trabalhar, você deu um exemplo belíssimo aí para trabalhar o Pai Nosso, né? Aliás, começando por esse Pai Nosso, quem é esse nosso Pai? Né? Está se referindo ao quê? Né? E depois que você trabalha isso, aí você tem, por exemplo, a música que você pode introduzir. Por exemplo, você tem a música, que é aquela música instrumental, para que você saia do raciocínio intelectual para o sentimento. Aprender, então, a meditar, relaxar, essa coisa toda. Visualizações, as chamadas visualizações terapêuticas, de imagens bonitas. Vamos lá para fora, vamos olhar para o céu. Vamos imaginar essa obra toda divina. Vamos ver um vídeo aqui que vai mostrar para nós o universo, as últimas imagens dos nossos telescópios espaciais. Vamos ver. Porque tudo isso engrandece o espírito, faz com que ele saia de si mesmo nessa interação vertical. Vertical com o quê? Com o mundo espiritual, com a realidade espiritual, a realidade divina. E então, via intelecto, você vai começar a entrar na área sentimento. Vamos dramatizar a parábola, tá? Não, mas vocês não precisam fazer como eu contei. A criatividade é de vocês. Vocês agora têm que montar uma história para contar a parábola. Né? Então, nós vamos fazer todo um teatro. Vamos ver os recursos, o que vai precisar, o que vai ser utilizado. Bom, primeiro, vocês têm que montar a história. É aí que o evangelizador se transforma no orientador do processo, o tutor desse processo de aprendizagem. E você colocou bem, Ronaldo, que é para que isso não fique apenas no nível intelecto, no nível de conhecimento. E nós já sabemos que não basta conhecer. O nosso Pedro de Camargo, o Vinícius, ele tem um texto magistral sobre isso, né? Quando ele diz, olha só, olha para a sociedade. O que nós encontramos na sociedade humana? Miséria, falta de saneamento, pessoas passando fome, corrupção, desvios de verba pública, etc, etc. Tá. E isso, põe tempo no que isso está acontecendo. Por que os estadistas, por que os governantes, por que os economistas, os sociólogos, engenheiros, todo mundo que está aí à frente, né, dos municípios, dos estados, do governo federal, não conseguem resolver tudo isso? É simples. Não falta a eles formação intelectual, profissional, mas falta a eles sentimento, o desenvolvimento do senso moral. Então, eu posso aqui fazer um discurso belíssimo com um monte de citações de Jesus e de Allan Kardec, da codificação espírita, e todo mundo vai ficar maravilhado. Que conhecimento, que palavras! Mas, se eu não tenho amor, como nos lembra Paulo de Tarso, se eu, na minha vida diária, não coloco em prática, o que eu tenho é só conhecimento. Eu estou apenas no nível intelectual. Eu posso fazer aqui de cor e salteado o Pai Nosso, mas provavelmente ele vai sair dos lábios, não vai sair do coração.
E aí eu não tenho a conexão vertical. E como eu não tenho a conexão vertical com os planos mais altos da vida, a minha conexão horizontal com o meio social em que eu vivo acaba sendo uma conexão, uma interação fria, insensível, superficial. Então, no processo de evangelização, nós temos que tocar os corações, temos que tocar os sentimentos. E o Walter Oliveira Alves, para quem está nos pegando o programa aqui agora, no seu livro Prática Pedagógica na Evangelização, ele vai nos lembrar que para tocar a alma, para sensibilizar a alma, o melhor caminho é a utilização das artes. E esse é um ponto fundamental na proposta pedagógica dele. E trabalhar com os pais também, que é inadmissível você ficar sentado 1h30, ou que seja, 2 horas, ouvindo, às vezes falando, mas tem que ter movimento. A arte é movimento. Faz com que você saia da zona de conforto em todos os aspectos. Ela tira a inibição. Sabe, você começa a ter que sair de si e se demonstrar, se mostrar o que você é de fato, o que você tem de melhor. Então, ficarmos no discurso puro e evasivo, na evangelização, achando que estamos ali, depois vem aquela desculpa, né? Ah, Marco, não sei, eu já estou aqui há 2 anos, mas eu sinto que eu tento de tudo, a evangelização, tá vendo? Começamos aqui com 50 crianças, agora só tem 10. Não sei o que está havendo, Marco. Onde está o erro? O erro não é dizer que o erro esteja em mim, porque eu estou fazendo, mas talvez numa avaliação, numa não atualização dos componentes que estão ali envolvidos na evangelização. Porque eu preciso me colocar no lugar daquele que está ouvindo, daquele que está ali participando comigo. Eu preciso compreender isso. Eu preciso entender. Eu preciso, antes de mais nada, nós já falamos aqui, conhecer esse conteúdo. Que conteúdo é esse que está em minhas mãos? Eu preciso estudar. Como o Marcos falou, eu estudo, aí estou com o meu conhecimento, mas eu estou vivenciando esse meu conhecimento. Eu também estou como evangelizador. Porque é uma via de mão dupla. Não tem como, Marcos, nós diferenciarmos. Fala sobre isso, por favor. Todo educador, e aqui nós vamos colocar o professor, o evangelizador, o pai, a mãe, tem que lembrar o seguinte, que ao mesmo tempo que você é o educador ou o evangelizador, você é, ao mesmo tempo, educando ou evangelizando. Não, sou não. Que isso? Eu já estudei, eu já aprendi, agora sou eu que ensino. Bom, aí é que está o primeiro problema. Não é para ensinar, é para estimular, orientar. Nosso Alzenir, um abraço a você, obrigado pela participação. Então, nós temos que levar os nossos educandos a ter o querer, a vontade. E aí, estimulados, eles começam a fazer. Mas você, ao mesmo tempo que está interagindo com eles, você vai aprender com eles também. Porque eles também têm muito a dar a você. E quando eles dão a você, você está nesse processo sempre de aprendizado. O processo de aprendizagem, ele não cessa. Bom, já fiz o ensino fundamental, fiz o ensino médio e fiz o ensino superior, já sou formado no ensino superior. Acabou. Não acaba nunca. Não acaba porque a vida é dinâmica, a ciência é dinâmica, as descobertas são dinâmicas, as tecnologias são dinâmicas, então você também tem que ter esse dinamismo. Então, o evangelizador precisa entender que ele está, sim, no papel de evangelizador, mas ele nunca deixa de ser evangelizando também, porque nós temos sempre que aprender. Então, você tocou num ponto, por exemplo, e nós temos que saber fazer a avaliação do trabalho. E, ao fazer a avaliação do trabalho, perceber se eu não estou, assim, falhando na metodologia, na didática,
se eu não estou utilizando tão bem os recursos didáticos, as técnicas, enfim, eu tenho que fazer essa avaliação. E para fazer essa avaliação, nada melhor do que ouvir os próprios evangelizandos, porque eles é que estão no processo e podem falar do processo com você. Agora, nós temos que ter uma mente aberta para receber sugestões, críticas, né? Dicas de literatura, coisas para ver, etc. Porque o Walter aqui no seu livro, deixa bem claro, e você leu aqui, nessa questão de usar a arte. A arte precisa sensibilizar, a arte precisa ser dinâmica, vibrante. Senão, não adianta. Não. Ó, vou dar um exemplo aqui usando a música. Gente, eu vou ensinar para vocês uma música muito bonita, que nós podemos utilizar até para prece, na hora da prece, né? Para nós, ela se chama Quanta Luz. Essa música foi feita pela Senira Pinto. Senira Pinto foi uma espírita, muito inspirada, médium, e essa música foi de inspiração mediúnica espiritual. Vou ensinar para vocês, olha lá. Quanta luz neste ano. Calma, gente, calma, eu vou parar. Já parei. Não saiam do programa, por favor. Vai que a criançada vai querer sair da sala, vai. Aqui cantando desse jeito. E se você não é bom cantor, então leva a música já gravada, né, que você tem disponível, ou alguém que cante bem, né, porque, mas eu uso a música. Mas desse jeito, Ronaldo, acho que até você teve vontade de sair, né? Ai, meu Deus, eu saí do programa. Mas você está falando, olha só, o Tonheca fez uma colocação aqui que é interessante, Marcos. Olha só, se a família não se interessar, fica muito difícil. A família tem que ser grande, parceira nesta tarefa. É isso mesmo. É isso aí, Tonheca. Tem que estar ali presente. E aí a importância do evangelizador, do coordenador, estar ali trazendo a família junto. Mas o Tonheca fez outra observação. Trata-se de uma disputa desleal. 1 hora na casa espírita por semana e o restante das horas da semana longe daquele ambiente. Tonheca, não deixa de ser uma verdade. Mas vamos lá. Mas Jesus, há 2000 anos, levou quanto tempo? 2 anos. Fez o seu trabalho ali, dos 30, né? Os 31, 30, 2, 3 anos, ele fez um belíssimo trabalho que está marcando até hoje. Então, ainda que seja 1 hora, 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto que seja, é a semente sendo lançada. É aí que está a importância. Mas eu entendi a sua colocação. Porque se não trouxermos a família para que também seja trabalhada ali naquele aspecto, fica difícil, porque a criança chega e leva todo esse conhecimento, esse aprendizado desenvolvido, levando esse aspecto moralizador, e aí a família acaba se perdendo porque a criança fica entre a cruz e a espada. Aqui, 1 hora lá, e na família não tem. Mas a semente está sendo lançada. E foi o que Jesus fez conosco. Quem tem ouvido de ouvir, que ouça. Então, essa é a importância de nós não nos preocuparmos se está sendo bem ou mal feito. Ter o sentimento de estarmos fazendo um trabalho com eles, para com todos eles, conosco mesmo, e o tempo vai se encarregar, porque tenhamos certeza, quando é feito com amor, com carinho, com presteza, com empatia, não tem como. A semente é lançada. É o meu pensamento, posso estar errado, mas algo tem que ser feito. E nós temos que fazer, não é, Ronaldo? Claro que compete ao centro espírita, na pessoa dos seus dirigentes, evangelizadores, coordenação da evangelização, tentarem e devem realizar campanha permanente de sensibilização dos pais, dos avós, dessas crianças e desses jovens, para que compareçam também no centro espírita, no chamado grupo de pais, estudo da família, enfim, o nome pode variar, mas que também tem que ser feito com dinâmica,
né, com participação. É difícil, não é fácil. Nós dificilmente vamos conseguir a participação de 100% dos pais das crianças que chegam ao centro espírita na evangelização. Mas temos que fazer. Agora, mesmo que os pais não compareçam, os avós, enfim, bom, se a criança está ali, o que importa é semearmos no coração dessa criança, olhando para o futuro, porque o espírita não pode esquecer desse futuro que nós estamos plantando. Mas é bom aqui pontuarmos que o movimento espírita está realmente agora preocupado com isso, tanto que deverá ser modificado aí pela frente o nome da campanha, que vai sair de Campanha Nacional de Evangelização Espírita Infanto-Juvenil para a Campanha Nacional de Evangelização da Família, que é para que nos conscientizemos da necessidade desse trabalho. Mas Tonheca e todos que estão aqui nos acompanhando, não se preocupem, porque esse já é tema para a próxima edição do nosso programa, a família na evangelização espírita, e nós vamos ter muita coisa também que conversar. Mas nós estamos chegando ao final aqui do programa, então só para deixar aqui, antes de passar para o Ronaldo, então lembrando, vamos deixar aqui a recomendação para que vocês, então, conheçam este livro do educador Walter Oliveira Alves, a quem prestamos a nossa homenagem, ele que já retornou ao mundo espiritual, nessa sua obra Prática Pedagógica na Evangelização, publicação do IDE, o Instituto de Difusão Espírita de Araras, em São Paulo, para que conheçam suas ideias e toda a proposta pedagógica para a evangelização. Bem, Ronaldo, estamos chegando ao final, né, do nosso programa hoje, então, suas despedidas, suas palavras finais. Muita paz, saúde a todos. Que possamos nós fazer uma corrente do bem. É um pedido que nós fazemos aqui. O que é a corrente do bem? O mundo está aí nesse processo de transição e os acontecimentos estão aí. Não precisamos falar. O mal não quer perder terreno, porque ele sabe que o progresso, a evolução é uma fatalidade. Está na lei do nosso Pai, do nosso Deus. Então, o que eu peço à corrente do bem? Uma vez por dia, uma vez só por dia, façamos uma oração. Não importa o horário. Não vamos ter marcar horário. Se for de noite, excelente. Se for de dia, ótimo. Se for à tarde, melhor ainda. Que façamos todas as nossas orações pedindo pela paz do mundo, sabendo que começa em nós mesmos. Mas peçamos, passe essa corrente para outros. Faz uma oração, que seja de manhã, de tarde ou de noite. Lembrou? Faz a oração. Vamos começar isso. É a corrente do bem para a transição planetária que nós estamos passando. Porque se nós ficarmos indiferentes a isso, não podemos ficar indiferentes a isso. E isso Jesus nos ensinou. Chico dá um exemplo maravilhoso sobre o que o Cristo quis dizer. Se a casa do teu vizinho está pegando fogo, antes, ou mesmo que o bombeiro demore, pega a colherzinha da água da paz e jogue por cima do muro. Porque não esqueça, o fogo pode atingir sua casa se você achar que só o vizinho está pegando fogo. Então, a guerra está aí campando, as coisas estão acontecendo aqui no Brasil. Vamos orar sim. Corrente do bem. Gratidão a todos. Que Jesus nos abençoe. Marcos e Tavares. Muita paz. Ronaldo, um abraço a você. Até a próxima segunda-feira. A todos que estão aqui nos acompanhando. Estaremos de volta daqui a uma semana com mais uma edição de Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz. Que Jesus abençoe a todos, paz em todos os corações. Até semana que vem. Um grande abraço.